Olá pessoal, bem-vindos de volta aqui ao nosso Supply Chain S&OP Summit Brasil 2022, dando continuidade à nossa próxima apresentação. A gente vai falar um pouquinho sobre risco e resiliência em Supply Chain. Eu estou recebendo aqui para esse tema o Marcelo Valadares, que ele é Head Latam de Supply Chain Planning na Sumitomo Chemical Latam. Marcelo, seja muito bem-vindo, é com você. Obrigado. Vamos lá. Eu vou falar um pouco para vocês desse tema. E no final eu me apresento aí um pouco mais em detalhe para vocês. E vamos lá para a nossa jornada aqui, tá? Espero que seja uma tarde prazerosa para vocês e que vocês possam levar aí algum insight, algum learning para o dia a dia de vocês, tá? Bom, antes da gente entrar nesse tema que está muito na moda, né? Esse resiliência, esse gerenciamento de risco, eu vou passar aqui por alguns processos que nós vamos tocar durante a apresentação, mas que eu não vou entrar muito no detalhe, tá? Mas estou totalmente à disposição de vocês depois aí da apresentação para que vocês me procurem, tá? E tenham aí as suas dúvidas aí através do LinkedIn, no meu e-mail, telefone, qualquer que seja aí as suas dúvidas, entre em contato comigo que eu vou sanar, tá? Mas a gente vai falar um pouco sobre o processo de planejamento de demanda, de supply, o IBP e o S&OP, bastante sobre o processo de procurement dentro desse contexto, gerenciamento de risco e tecnologia da informação, tá? Então, esses são os temas que vão vão bordear a nossa apresentação aqui sobre risco e resiliência, tá? Então, vamos lá. Vamos falar um pouco sobre resiliência, tá? E o que é resiliência e o que todo mundo diz é que as companhias precisam ser resilientes, mas e por que elas precisam ser resilientes, tá? Imaginemos aí que nosso século aí atual já começou com um grande desafio, tá? Na virada ou na entrada do século, para quem lembrar aí, quem tiver um pouco aí de rodagem aí, vai lembrar do bug do milênio. Então as empresas já entraram o século já atravessando um desafio aí que foi o famoso bug do milênio. Mas o início do século trouxe para a gente aí alguns desafios que foram ao ponto de partida para esse estudo e para essa transformação em supply chain aí, que é ser o tal de supply chain resiliente, tá? Na Inglaterra, em 2001, foram os primeiros movimentos ali onde tiveram a greve, o protesto dos caminhoneiros, né, que parou toda a Inglaterra em 2001. E também eles tiveram lá o famoso caso aí da vaca louca no começo do século. E aí esse evento da vaca louca aí levou 6 milhões e meio aí de bovinos, suínos, enfim, a morte mesmo. Eles mataram, eles exterminaram aí esse rebanho vivo, de fato, para poder controlar a doença, tá? E nos Estados Unidos tiveram aí um ataque às torres gêmeas. O que isso causou na cadeia de supply chain ali no início do século, tá? Causou uma grande ruptura, uma disrupção na cadeia. E foram os primeiros grandes eventos que nós tivemos. Depois desses eventos, aí tivemos aí o tsunami, tivemos aí o tsunami no Japão, terremoto depois que resultou aí no derretimento aí, na explosão da usina de Fukushima no Japão. Tivemos as greves dos caminhoneiros aqui no Brasil. Tivemos aí as greves para algumas companhias. Aqui até trago para vocês aqui um exemplo. A greve que ocorreu aí na empresa Philips, que fornecia condutores aí para Nokia e para Ericsson. E a Nokia naquele momento tinha fornecedores alternativos e conseguiu se sobressair e ter um crescimento aí de resultado perante a sua concorrente. Então, esses foram os primeiros grandes eventos aí que trouxeram para um supply chain muito mais integrado globalmente, muito mais globalizado, o conceito de resiliência. E a partir daí, os estudiosos aí, os acadêmicos, começaram a estudar o que era resiliência e o que o supply chain precisava estar antenado para ser um supply chain resiliente, tá? Então, em resumo, o que é um supply chain resiliente, tá? É um supply chain flexível, que trabalha de uma maneira colaborativa, que tem uma visão integrada end-to-end da cadeia e tem aí uma orientação analítica a dados, tá? Então, a gente vai atravessar durante essa apresentação
sobre esses aspectos e como eles se conversam aí dentro dos processos de supply chain e planejamento, tá? Bom, mas por que é importante nós termos aí supply chain resiliente? Porque isso hoje em dia é bem importante, tá? Anualmente nós temos aí os principais riscos, tá? O que pode impactar as cadeias, tá? E anualmente esses riscos aí acabam alternando, tá? Atualmente, obviamente, que a pandemia foi o risco, mas nós temos aí cyberataques, mudança de mercado, companhias quebrando, desastres naturais, condições climáticas, condições geopolíticas, enfim, temos bastante aspectos que gerenciar cada vez mais em supply chain integrado aí globalmente. Então, pensamos aí hoje, toda companhia aí, grande parte das companhias tem aí um fornecedor ou algum elo da sua cadeia de suprimento aí que está em algum país asiático. Então, hoje a gente está interligado e a gente precisa trabalhar nesse cenário e nesse contexto para poder fazer frente e poder garantir a disponibilidade do produto. Um outro estudo importante aqui mostra para a gente que algumas companhias podem perder dinheiro e resultado e se não tiver esse supply chain resiliente, vão perder de fato aí bastante dinheiro, tá? Então, grande parte das companhias perdem entre 0,0 e 0,5 e até 10% aí dos seus resultados por falta de produto aí, ou as companhias evidenciaram essa falta aí, principalmente nos Estados Unidos e Europa, impactando diretamente o resultado da organização. Então, por isso aí as companhias vêm buscando esse supply chain mais resiliente para evitar que essas perdas retornem lá na frente nos resultados que são prometidos aí para as matrizes. Como eu falei para vocês, o que é importante para uma cadeia ser resiliente, tá? Para um supply chain ser bem resiliente. Eu vou trazer alguns exemplos para vocês. No primeiro momento é você fazer uma reengenharia da tua network, ou seja, a Nike recentemente acabou de fazer isso, tá? Então a Nike tinha aí fornecedores asiáticos que forneciam produto aí para o mercado consumidor e ela estrategicamente reposicionou seus hubs aí de fornecimento. Então para os Estados Unidos você tem o mercado interno fornecendo, mas você tem ali uma alternativa no México. Para a Europa você criou uma alternativa ali de fornecimento em Madrid. Então você tem já algumas companhias atuando onde o teu fornecimento, o teu supply chain está muito próximo do teu mercado consumidor e você não apenas pensando no fornecimento ali na Ásia, porque em algum momento no futuro a gente pode voltar a ter problema. O Brasil vem fazendo isso também, tá? Então você vê aí algumas empresas levando seus hubs para o Paraguai ao invés de levar para a China, porque isso aí vai te trazer, você está mais próximo do mercado consumidor e você consegue aí controlar melhor esse risco, tá? Então, acho que esses são alguns dos movimentos que as companhias estão fazendo. Colaboração, e aí colaboração de fato tem dois processos, colaboração externa, com clientes e fornecedores, agora cada vez mais, não apenas clientes, mas com fornecedores, e colaboração interna, esse é o famoso S&OP entrando em ação. O S&OP é o maior processo de colaboração interna dentro de uma organização. A agilidade, a gente vem vendo aí algumas companhias investindo em sistemas, respostas rápidas. Então, hoje em dia não adianta mais você fazer um plano mensal e voltar no final do mês para ver se esse plano foi cumprido ou não, mas muitas companhias vêm adotando práticas de curto prazo, SNOI, torre de controle, informações em real time para tomada de decisão diária. Então, essa agilidade faz com que a cadeia seja resiliente e você cumpra o teu compromisso de chegar o produto no cliente no menor tempo possível, tá? E uma cultura de gerenciamento de risco. Não é só o gerenciamento de risco, precisa ter uma cultura onde você vai falar de risco de manhã, risco de tarde e risco de noite. Mas vamos entrar um pouco mais em detalhe nesses aspectos, tá? O supply chain, geralmente, ele é desenhado para quê? Para fazer um balanceamento entre custo e serviço. Então, esse modelo está ficando para trás, é um modelo linear e a gente está vindo para o modelo multivariado, tá? Onde o supply chain, ele atende à estratégia do negócio, tá? E essa estratégia é o quê? É automação, faturamento,
entregar volume, é ganho de market share, vai depender de qual que é a estratégia da organização. E ele vai ter o quê? Ele vai ter sempre essa matriz aí, onde você vai poder posicionar e segmentar os seus produtos para poder ter um atendimento diferenciado e um foco diferenciado. Então, você sai da linearidade e vem agora para o ambiente múltiplo, tá? Então, você não tem uma ótima resposta, você tem várias ótimas respostas para integrar o seu supply chain para ser resiliente, para poder ter caminhos alternativos e ter uma estratégia diferenciada. Obviamente que isso traz um custo adicional para a organização. Então, este processo ou essa mudança tem que estar sendo suportada pela liderança sênior da organização, porque senão você vai estar fazendo o quê? Você vai estar sempre ali buscando o balanceamento entre custo e serviço e não vai estar trazendo aí esses trade-offs de fato aí que fazem sentido para o negócio, para o business, e não mais só com a perspectiva de supply chain. Além de ter esse redesenho, você precisa abrir um trabalho muito forte. Então, as companhias, antes da pandemia, atuavam muito forte aí com seus clientes. Agora, depois da companhia, as empresas estão buscando atuar com seus fornecedores. E uma matriz aí, que é uma matriz bem conhecida, aí, a matriz Krauge, que traz para a gente aí quais são os clientes estratégicos, quais são os clientes bottlenecks que a gente precisa buscar o quê? Buscar desenvolvimento de fornecedores alternativos, ou seja, a gente consegue atuar dentro do processo de procurement de uma maneira que a gente consiga visualizar quais são os possíveis riscos que a gente possa vir a ter no futuro e trazer dentro de um processo de S&OP IBP para discussão na mesa e tomada de decisão em conjunto, como antecipar uma compra, ter mais inventário de clientes que são críticos, enfim, de fornecedores que são críticos, enfim, a gente consegue aí trazer esse elemento à mesa hoje dentro de uma discussão, tá? E, além de trazer esse elemento à mesa para discussão, para trazer rotas alternativas, obviamente que a gente precisa buscar um balanceamento aí da dependência que nós temos aí de alguns fornecedores. Obviamente que ter um fornecedor único, ele é ótimo em relação a custo e qualidade, você já conhece a qualidade, você já conhece o custo, e às vezes você tendo aí um fornecimento, um dual sourcing, você vai ter aí não uma otimização de custo, mas você vai ter aí uma variação no teu custo, porque você vai comprar aí de mais fornecedores, mas isso é bom para a tua companhia para deixar de ter a dependência aí de um único fornecedor. Caso você tenha algum problema, daquele que nós vimos, cyberataque, pandemia, enfim, qualquer que seja esse problema, você consegue ter uma alternativa ao teu suprimento. E esses são elementos aí importantes que a gente discute dentro do processo de planejamento para tomar as decisões dentro do supply chain. É o trade-off aí de resiliência versus custo. E a gente tem que pôr sempre na mesa dentro de um processo aí de S&OP IBP para tomada de decisão da liderança sênior da organização. Colaboração, né? A colaboração, ela é importante porque a colaboração é a melhor maneira de eu trocar informação. Então aqui eu estou trocando informação no final do dia. Colaborar é trocar informação, é compartilhar e trabalhar em conjunto. Colaborar não é simplesmente mandar um e-mail no final do dia agradecendo, mas de fato a gente trabalhar conectado, tá? E aqui trabalhar conectado com o cliente é importante, e trabalhar conectado com os fornecedores agora também é importante. Então por isso, cada vez mais pede-se aí que tenhamos uma visão end-to-end dentro do processo de S&OP IBP. E dentro do processo de S&OP IBP, também a gente pode trazer esses elementos de resiliência, tá? Quais são esses elementos, tá? Podemos trazer elementos estratégico, tático e operacional. Então, dentro de uma reunião de marketing, podemos analisar a ferramenta PEST. O que é essa ferramenta? Ela olha toda a questão política, do environmental, social e tecnológico. Então, ela traz aí um aspecto, um olhar macro. Então, uma ferramenta que tem no mercado que você pode olhar o que está acontecendo politicamente, meio ambiente, economicamente, socialmente, enfim, e poder traçar elementos que possam trazer riscos aí à tua organização. Trago um exemplo para vocês muito claro, tá? Eu atuo numa organização aqui que é globalizada e nós compramos matéria-prima do Japão, China e Índia.
Só que nós desenvolvemos fornecedores alternativos, sempre olhando o quê? O que está acontecendo politicamente na China? Lockdown, restrições, bloqueios, inflação. Vamos buscar o fornecedor em outros lugares, mas essa é uma discussão que nós temos aí mensalmente dentro aí do nosso processo de tomada de decisão. O tático Risk Assessment, ou seja, a cultura de risco para uma cadeia resiliente precisa estar sempre em todos os aspectos. Eu vou lançar um produto. A data, eu tenho um risco em relação à data. Eu tenho que fazer o Risk Assessment. Todo mundo tem que assinar esse Risk Assessment, tem que estar aware que tem esse risco. Vou lançar um produto que tem um risco de vendas ou um risco de faltar. Preciso fazer um Risk Assessment. Estou com o cenário, estou com risco de capacidade, risco de parada. Tem que ter Risk Assessment. Tem um risco financeiro. Preciso ter um Risk Assessment e uma cultura de risco liderado aí pelas principais áreas funcionais e que possam trazer à tona aí quais são os planos para cobrir esses riscos e apresentar isso dentro do Executive S&OP, um Step 5 aí no processo de IBP. E por fim, operacional, né? Todos os eventos, um atraso do supplier, o motivo de um supplier, um atraso de uma área precisa ser, de fato, compartilhado dentro da organização e todo mundo precisa, de fato, ter esse registro de risco até para que você possa controlar o que está acontecendo na sua cadeia, tá? Então, é bem importante ter esse library aí, não apenas de variação aí no forecast, variação no supply, mas também aí de riscos para que você consiga gerenciar e saber dentro do teu processo de S&OP quais são os principais riscos que a tua organização está incorrendo, tá? Então, isso é bem importante aí hoje em dia. E por que nós precisamos saber os riscos? Então, aí, o supply chain começa lá em 1958, aí, principalmente com a questão do efeito chicote na cadeia. Então, antigamente, você tinha um efeito na demanda, que era um efeito chicote. Então, você ia lá, lançava um produto, fazia uma mídia, os clientes corriam uma semana no supermercado, compravam o produto, desabastecia, o supermercado fazia um pedidão para a indústria fazia um pedidão para os seus fornecedores, depois não tinha recompra. E isso aí virava os famosos lobbies, ou seja, não era um consumo, era só um pipeline e gerava aí um risco em toda a cadeia. Esse era um risco que nós tínhamos muito aí na cadeia de suprimento. Agora, o risco ele está um pouco mais abaixo e estão sendo chamados de reply effect. O que é esse reply effect? É um risco aí de toda a cadeia, ou seja, uma gota d'água. Ou seja, vamos pensar o seguinte, na minha cadeia aqui, o meu fornecedor de pallet, aqui que é o cara que me traz o pallet, se ele não me trouxer o pallet com o meu puzzle, com todo o meu Lego aqui que eu tenho de produção, ou seja, chegando no produto, matéria-prima, chegando no rótulo, fazendo sequenciamento, se eu não tiver pallet, eu paro a linha de produção. Se eu parar a linha de produção, eu paro de emitir pedido, eu vou ficar argumentado parado. Se eu parar de emitir pedido, eu paro a cadeia do meu próximo elo. Então, eu tenho esse efeito em supply chain que está muito conectado, que nós chamamos aí de reply effect. Então, esta disrupção, este efeito, tem causado muito mais estrago do que simplesmente aí o efeito da demanda. Então, por isso que a gente precisa cada vez mais, como gestores de supply chain, olhar estrategicamente a nossa cadeia e o que a gente pode fazer para torná-la mais resiliente e fazer o recover das disrupções o mais breve possível do que simplesmente ficar só esperando aí que o processo de planejamento de demanda melhore e que o forecast accuracy traga uma melhor curiosidade para melhorar a tua cadeia, tá? Bom, cadeia de resiliente, ela tem que ter aí todo um planejamento integrado, uma visão end-to-end, aqui, melhor visão end-to-end que tem aí é o Score Model, então você precisa ter claro o que é planejamento, o que é compras, o que é produção, o que é logística. Este é um processo chave aqui para você ter a visão, e você precisa ter a visão de fato da entrada da tua mercadoria, do teu plano de produção, de quando ela vai para o teu CD e qual que é a data que você pode prometer esse produto a um cliente. Essa available to promise hoje em dia, que você faz um pedido aí na Amazon, e a Amazon te promete uma data, os nossos clientes também estão esperando isso. E essa conexão você só consegue ter com visibilidade. Você só consegue prometer o que você tem a visibilidade. Então, por isso é tão importante estar conectado em todo o supply chain. E, por fim, aí o gerenciamento de risco, né? O gerenciamento de risco é um tema muito importante em supply chain.
nós podemos ter os riscos de supply, risco de demanda, risco no processo ou risco de controle, tá? Então, eu vou falar um pouco para vocês desses riscos, para que nós tenhamos em mente aí como fazer esse gerenciamento, tá? Risco de supply, interrupção na cadeia, né? A gente pode parar o abastecimento. Então, a gente tem que evitar aí ter excesso de confiança em um único fornecedor, em poucas fábricas. A gente precisa assegurar fontes alternativas e cada vez mais ter um fornecedor próximo do local de abastecimento, tá? Então, esses aqui são os pontos que a gente vem trabalhando aí para tornar as cadeias mais resilientes, tá? Em termos de risco de supply. Demanda. Não tem jeito, tá? Então, just in time aí tem perdido para o just in case. Então, neste caso, algumas organizações estão colocando de fato mais inventário em sua network. Aquela velha história que eu apresentei no início aqui. Talvez o balanço entre custo e serviço hoje está perdendo aí para um balanço entre o que eu quero estrategicamente, qual que é o valor que eu vou pagar por isso. Então, nem sempre você vai atuar no teu risco sem ter um investimento. E o investimento, neste caso, aí, é carregar mais inventário em algumas cadeias, tá? Informação, né, em toda a cadeia, em tempo real. E, de fato, ter uma tecnologia da informação, que a gente tem bastante parceiros aí falando, mas você ter uma visibilidade da demanda para evitar aquele efeito chicote e poder dar transparência para os próximos elos de como está o teu inventário, de quando você vai integrar os produtos, enfim, toda essa visibilidade se faz necessária para cada vez mais diminuir o risco de demanda. E o risco de controle é o risco de processo, tá? Então, você trabalhar no processo de supply, então cada vez mais a posição de procurement ganha posição dentro de um processo de IBP, que anteriormente aí eles eram, se você fizesse um RACE, aí eles tinham muito mais a questão de informant, hoje eles são informant e consultant, mas hoje eles são atuantes de fato, aí são responsible mesmo aí para trazer planos e de novo a história do custo, né? Você não vai negociar saving com todos os fornecedores, mas quando você faz a tua matriz CRAUGIC, que você vê ali onde você pode de fato buscar saving, você vai buscar. Aqui eu trouxe para vocês algumas ferramentas, vou deixar aqui para vocês no material, mas tem duas ferramentas interessantíssimas, tá? Isso aí tem sido discutido aí em Harvard. O TTR, que é o Time to Recover, que é um index que você vai identificar em quanto tempo o teu fornecedor está preparado para poder te responder e caso você tenha uma ruptura, o que aconteceria, e você vai aí dentro desse índice achar uma probabilidade desse risco e vai fazer o teu plano, teu gerenciamento. E uma ferramenta aí que é o Scrum, que é uma ferramenta aí de Supply Chain Resilience Assessment Management, onde de fato você vai olhar aí a turbulência, os riscos, vai plotar isso aí numa matriz e vai de fato aí trabalhar onde você tem os riscos, tá? Então, são duas ferramentas interessantíssimas aí para supply chain se tornar aí mais resiliente e que você possa trazer aí números a essa tua resiliência, tá? Aqui é só um exemplo de como essas ferramentas funcionam. Aqui foi um trabalho que foi feito com base no TTE, que é o Time to Disrupt, e aí eles tomaram como base a Ford nos Estados Unidos, tá? Então, cada pontinho desse aqui, ele vê o quê? Cada produto, qual que é o gasto, né? Com cada fornecedor, de fato, aí, né? E qual que seria o impacto no resultado da companhia caso esse fornecedor tivesse uma ruptura. Então, veja ali que o gasto com o fornecedor, às vezes, não é tão alto. Então, tem fornecedor aí que você gasta pouco. Mas se ele tiver uma ruptura alta, você tem um estrago muito grande no seu supply chain. Então, aqui que você precisa, de fato, buscar alternativas. Talvez aqui você não tenha que apertar o teu supply. Então, tem um caso bem interessante aqui, inclusive aí da Ford mesmo, na Inglaterra, onde um supplier da Ford entrou em falência e a Ford teve que assumir o custo, ou seja, ela reconheceu uma antecipação de 40 milhões de libras esterlinas no seu resultado para o fornecedor não parar a produção de chassis, porque senão poderia colocar em risco aí cerca de 10 mil empregos, 1.800 apenas na Ford. Então é uma ferramenta interessantíssima aí para gerenciamento de risco. E por fim aí os indicadores aí que
estão sendo mensurados aí numa cadeia de suprimento aí resiliente, tá? E são indicadores aqui, caso você tenha esse objetivo, você pode monitorá-los como indicador de nível de serviço e levar aí para a tua reunião de S&OP para mostrar o tão quão resiliente está a tua cadeia junto aí com os teus indicadores aí de performance de um processo de S&OP. Eu entro aqui nesse aspecto que é bem importante também, que é a tecnologia, tá? Vamos caminhando aí para o final da nossa palestra aqui. Vamos falar um pouco aí da tecnologia. A tecnologia hoje desempenha um papel importantíssimo, mas veja, não é a tecnologia que vai resolver os problemas. A tecnologia vai trabalhar a favor dos processos da organização. Então, por isso que cada vez mais a gente precisa de gestores que olhem não apenas ali o básico, o trivial, mas que pensem em negócio. Cada vez mais a S&OP cada vez mais supply chain faz parte do negócio, do business, tá? Então, aí um processo totalmente conectado. Então, você tem forecast, conexão aí com os clientes via RFID, enfim, conexão de pedidos diretamente para CDs automatizados, lojas inteligentes. Então, o supply chain veio aí para ficar totalmente conectado e o nosso papel aqui, de fato, é fazer que a tecnologia trabalhe a favor da conexão e não o contrário, tá? Muitas empresas estão utilizando bastante elementos de tecnologias, tá? Então, a DHL e a Maersk estão utilizando o IoT para facilitar o processo, que é o Internet of Things, para facilitar o processo de transição e importação de mercadorias, enfim. No Brasil, CIA está utilizando o robô para gerenciamento de inventário. Então, tem bastante exemplos aí de empresas que estão, de fato, utilizando as tecnologias aí a favor do supply chain mais resiliente, tá? Então, toda essa aplicação vem para o quê? Para transformar, de fato, uma jornada para o consumidor mais customer oriented. É o que a gente está chamando aí de supply chain 4.0, tá? E trazer essa autonomia para o supply chain aí, para facilitar essa integração end-to-end e a gente atuar em onde a tecnologia não pode atuar. Para tudo isso ocorrer, obviamente a gente precisa fazer o quê? Fazer uma transformação em supply chain. Nós precisamos de liderança, tá? E aqui eu trago para vocês um aspecto importante que eu quero ressaltar no final aí da apresentação. Não adianta eu falar em resiliência, em IBP, S&OP, gestão de inventário, se eu não tenho líderes focados na transformação do supply chain. E aqui a Gartner fez uma pesquisa e trouxe que o principal ponto que supply chain está buscando, que os líderes de supply chain estão buscando e estão focando no futuro é o quê? Então, a característica, a habilidade para implementar mudança. Então, vejo que a liderança vem aí em grande nesse aspecto, tá? Vai ser o principal ponto aí, é muito mais até do que nível de serviço, reliability e resiliência. Então, eu preciso ter pessoas capacitadas para fazer tudo isso aí que eu falei agora, se tornar fácil e fazer de fato isso uma vantagem competitiva, onde você vai trazer mais dinheiro para sua organização ou garantir os planos financeiros, né? Então, essas habilidades e essa liderança fazem parte dessa jornada aí de transição que está sendo muito bem elaborada e costurada em supply chain, e as escolas aí têm buscado bastante, cada vez mais, trazer esse aspecto aí para os líderes de supply chain. Então, os soft skills aí, empreendedorismo aí está na pauta. Vejam que em supply chain aí, muito mais importante que customer service, a habilidade de liderança. Então, você tem que ser um empreendedor e um líder. Então, você tem que estar sempre antenado a esse movimento. Então, trago para vocês esses movimentos que estão ocorrendo, para que vocês possam estar antenados aí e poder levar isso para o dia a dia de vocês e nas organizações de vocês. E a transformação também aí não precisa ser cara, tá, gente? A transformação aí pode ser simples, tá? Então, aqui tem um artigo que eu trago para você da Harvard Business, aí também bem interessante, mostrando que tem companhias de bem de consumo fazendo um processo aí em casa de uma maneira simples e que está melhorando muito o nível de serviço. Mas que a moçada, de fato, está colocando a mão na massa e trazendo aí os S&OP e o IBP aí de uma maneira bem integrada com esses aspectos que eu trouxe. Desde o planejamento da demanda, desde a visibilidade e conexão aí com os clientes, supply chain trazendo aí riscos, cenários e o plano financeiro para depois alinhar e poder trazer isso a uma vantagem competitiva, tá?
Aqui só um exemplo, esse estudo aqui que foi publicado na Harvard Business, a companhia em si aqui, para cada $1 que ela iria investir em tecnologia, ela investiu 10 cents aí em agilidade e conseguiu atingir o mesmo resultado. Então, aí foi um investimento bem mais baixo do que se ela tivesse que fazer uma transformação em tecnologia. Então, por isso, os elementos de resiliência fazem bastante sentido. E, por fim, aqui, para finalizar aqui a apresentação, o que eu apresentei para vocês, só para fazer uma PAP, trouxe um pouco aí do aspecto das cadeias de supply chain resiliente, que elas aí focam na flexibilidade e não mais só no custo e serviço, são orientadas à colaboração, então precisa ter pessoas aí que atuem conectadas, que queiram falar, que queiram estar integradas, visão end-to-end, por isso que ela é bem importante, eu preciso ter a visibilidade de o que está acontecendo no meu pipeline na cadeia, preciso ter um controle de risco genuíno, tecnologia é um enabler para tudo isso, preciso ter movimento, transformar, e eu tenho que estar no final do dia centrado no cliente, né? Então, por isso que esse elemento de customer centricity aí é bem importante, discutido e comentado, né? E com isso aqui, finalizo aqui minha apresentação, deixo aí meu QR Code com o meu LinkedIn aí, para quem tiver alguma dúvida posterior, quiser bater um papo, conversar, estou totalmente à disposição aí para sanar as dúvidas dessa apresentação e espero ter contribuído aí para criar um insight na cabeça de vocês aí em relação a esse tema de resiliência. Excelente, obrigado aí, Marcelo, pela excelente apresentação. Acho que aquilo que a gente falou desde o início, né, risco e resiliência é um tema que está crescendo bastante, principalmente depois do que a gente viveu, onde as empresas também precisaram se reinventar. Acho que até um ponto importante que eu gostaria de destacar aí contigo, você deixou bem claro. Quando você falou um pouco de S&OP e IBP, você falou de cultura. Quando você falou de GR também, essa parte de gerenciamento de risco, cultura de GR. Então a gente vê que a parte da cultura nas empresas, por mais que a gente saiba que existem problemas, existem dificuldades, mas você lidar com cultura, principalmente em empresas, é algo que é bastante relevante, considerando que a gente sabe que a gente precisa transformar pessoas para que isso tenha sucesso, quer seja no S&OP, quer seja no gerenciamento de risco. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho, até através da sua experiência, como é que vocês conseguiram mudar essa cultura e principalmente conseguir diferentes resultados, sabendo que a gente precisa, né, moldar as pessoas para esse conceito de assimilar essa tão importante necessidade aí de trabalhar na cultura da empresa. Perfeito, excelente pergunta. E cultura não é algo que você vai colocar no papel e vai ficar exposto na companhia, porque o dia a dia come a cultura no café da manhã, tá? Já dizia Peter Drucker. O que é bem importante da cultura é você viver e isso ter o sponsorship da liderança. Então, você precisa levar para a liderança top e você relembrar. Então, o que eu faço? Processo de S&OP. Quando eu lidero o processo de S&OP, toda reunião eu começo sempre relembrando os objetivos, tá? Em todo momento eu relembro os objetivos e por que a gente está tomando essas decisões. E aqui, como gerente de supply hoje e com esse cenário aí incerto, eu sempre falo, olha gente, esse cenário é o melhor que eu tenho para hoje. Lembre-se que tem fatores que eu não controlo e esses fatores podem alterar. Eu trabalho, eu tenho plano de ações que estão em place para que eu consiga garantir esse cenário, mas nada impede que amanhã a gente possa vir aqui e ver um cenário distinto. Então eu não sou o controlador do destino. Então eu sempre reforço isso no speech. E eu empodero meu time aqui de supply para que a gente saiba também assim, que a gente não vai conseguir cumprir com 100% nossas promessas, porque muitos cenários estão alterando. Mas o que é importante? A proatividade para que eu informe os meus clientes antes e eles me perguntem. Então acho que esse é o grande papel que a gente precisa atuar. Então a gente precisa parar de pensar ali na minha caixinha, de apertar meu botão e pensar e colocar toda a culpa no planejamento de S&OP, que altera toda hora o processo, o forecast, que a companhia não sabe para onde vai, parar de culpar o demand planning, parar de culpar o meu time de procurement e tentar entender de fato quais são os aspectos que os trouxeram a trazer até aquele elemento. E eu sei que um forecast acurado vai resolver grande parte do meu problema, mas um forecast acurado não vai requerer que eu esteja na companhia, porque aí um sistema pode resolver todo esse problema, tá? Então, esse é o grande ponto aí que eu trago para o meu time. Excelente, Marcelo. Eu queria agradecer a sua participação, onde você falou aí um pouquinho para a gente, risco e resiliência em supply chain. Agradeço aí a disponibilidade de trazer esse tema tão relevante para a gente.
Perfeito, muito obrigado. É isso aí, pessoal. O Marcelo, inclusive, falou um pouquinho, né? Eu acho que algo que eu achei bastante interessante quando ele falou de ameaças, que 46%, né, das pessoas responderam uma pesquisa que uma das ameaças são cyberataques, que estava ali em segundo lugar. E só para reforçar, né, para não deixar de falar sobre isso, agora em outubro a gente vai fazer também um evento de cibersegurança. A gente vai fazer um esquenta em agosto falando exatamente sobre CISO, essa parte de cibersegurança profissionais dessa indústria. Então é importante, uma vez que isso é algo que é uma ameaça que a gente sabe que acontece em todas as empresas, você está participando para a gente. Logo mais a gente vai trazer mais informação sobre isso, tá bom? Marcelo, brigadão. Dando continuidade, agora a gente vai dar início ao nosso intervalo da tarde, ele vai agora até às 15h30. Então, como sempre, aproveita aí toda a diversidade que a plataforma te oferece, de você construir relacionamento, network profissional e fazer negócios, tá bom? Voltamos já já.